E aí galera, Henrique Arão aqui com mais uma aula de teoria musical para você. E hoje nós vamos falar dos graus mais importantes da escala diatônica que você precisa saber. Mas antes de entrar na aula propriamente dita, eu gostaria de fazer um comentário com vocês sobre algo que eu tô vendo no cenário musical. Eu estou observando que alguns músicos, tanto do erudito quanto do meio popular, estão com um nível de tensão muito elevados. Qualquer coisinha que saia errado, qualquer coisa que eles não conseguem achar um consenso, já cria um climaço tenso demais. E depois desse climaço nos bastidores, eles vão fazer música. Vão mostrar sua arte para o público. Isso tem acontecido muito para a apresentação ao vivo, isso tem acontecido muito também para as gravações no estúdio. O que eu encontro por aí é um nível de tensão muito elevado. Isso é um reflexo de vários fatores sociais, porque o músico também é um ser humano, é uma pessoa comum que está inserida em vários cenários. É um cenário familiar, num cenário talvez um outro profissional, ele não é só músico, ele trabalha com música, mas também trabalha com outra função. Se ele for uma pessoa de família, ele se envolve com as coisas da família. Se ele for amigo, ele se envolve com as coisas dos amigos. Se ele for uma pessoa que pratica uma religião, ele se envolve nas coisas da religião. O músico é uma pessoa inserida em vários cenários. Vários cenários. Isso não é ruim. O que é ruim é quando ele traz uma dessas cenas para o papel que ele está exercendo no momento como artista. Todos nós temos papéis na vida, nós assumimos vários papéis ao longo do dia, ao longo da semana, do mês. O ruim é quando você traz para o seu papel, para desenvolver o seu papel como artista, você traz um cenário que não condiz com aquele papel. Por exemplo, o músico vai tocar e fica pensando: poxa, eu deixei a janela aberta, vai chover em casa. Ou antes de tocar, ele começa a discutir com alguém, depois ele vem trazer uma mensagem na sua música, em que aquela mensagem ela não tem tanta força porque ele estava discutindo, e ele trouxe várias energias negativas para a música, e cria esse clima de tensão. Talvez com uma máscara, ele coloca uma máscara ali, até um certo período aguenta, mas depois a máscara cai e não tem mais como ficar segurando isso. Você, como artista, precisa se livrar dessas tensões, tirar todos os cenários que não condiz com a sua vida artística, para quando você vir para dentro de um estúdio ou para quando você for assumir um palco. Isso quer dizer que você tem que se divertir. E o se divertir não é tomar um sorvete, não é ir pro circo. Se divertir é estar tudo bem o tempo inteiro. Olha que louco. É estar bem o tempo inteiro. Não quer dizer que as coisas estarão bem. Mas você tem que pensar internamente, você que é artista, você tem que pensar: tá tudo bem, tá acontecendo isso ou aquilo, mas tá tudo bem. Não quero dizer para você se tornar um alienado, né? O mundo tá caindo do seu lado e você nem preocupado com nada, não é isso. O que eu quero dizer é que você não pode levar essas tensões para sua música, para desenvolver o papel que você está exercendo como artista naquele momento. Você tem que estar bem o tempo inteiro. É você que tem que estar bem para fazer a música. Ah, você pegou um ônibus lotado e muita gente te apertou e você não conseguiu chegar direito no horário, atrasou alguns minutos, vai ter que pagar esse horário e você tá tenso quanto a isso. Meu, tá tudo bem. Tenta ver o lado positivo disso. Talvez você se livrou de algum tipo de acidente. Talvez você se livrou de um assalto. Não vou ser muito dramático, eu vou dar um outro exemplo então. Vamos supor que você chegou atrasado e no estúdio você pagou aquela hora. Talvez não aproveitou muito, mas no final do ensaio você conheceu uma galera que estava chegando para pegar o seu horário, e essa galera é de uma vibe incrível, uma galera que você nunca conheceu, e você acabou pegando contatos e já tá fazendo show com essa galera hoje em dia. Então nem tudo é ruim, tudo tem um lado bom, e só consegue enxergar o lado bom das coisas aquela pessoa que está bem o tempo inteiro. Segura essa aí. Talvez para algumas pessoas isso possa doer, mas segura essa daí. O mundo que você vê é o reflexo do seu mundo interior. O mundo que você vê
O que você vê nos cenários, o que acontece à sua volta, é um reflexo daquilo que você tem dentro de você, do seu mundo interior. Então eu pergunto para você, você que é artista, você vive verdadeiramente a sua arte? Ou você maqueia a sua arte? Ou você coloca uma máscara no palco e se transforma numa pessoa? Ou exerce o papel no qual você está sendo um sabotador e não você realmente? Você vive a arte? Você vê o mundo de acordo com a sua arte? Você está inserido na sociedade de acordo com a sua arte? Talvez é isso que esteja faltando para você aliviar essas tensões. Para você não vir sobrecarregado para um estúdio ou não ir sobrecarregado para um palco. A vida, cara, a vida acontece de você e não para você. A vida acontece de você. Então, se você quer mudar alguma coisa, se você quer um resultado diferente e espera obter um resultado diferente daquilo que você faz, é você que tem que mudar. Porque a vida acontece de você e não para você. O mundo não vai se transformar para que você possa falar assim: ah, agora isso tá legal. Para isso tá legal, é você que precisa moldar. Talvez achar alguma outra ferramenta. E a primeira ferramenta que eu passo para você, cara, você que vive da arte, que fala que vive da música e que tá com nível de tensão muito elevado, ninguém pode falar nada que você se estressa, tudo que acontece é um motivo para você querer chutar o balde e querer achar o problema que é com um, é com outro, o problema é com A, é com B, é com C, é por causa disso, é por causa daquilo, sempre é alguém, sempre é alguma coisa que aconteceu por causa que você ficou assim. Então chega, alivia essas tensões, muda essa maneira de pensar, tudo vai ficar melhor, tudo ficará mais claro para você. Aí você vai começar a se divertir fazendo a sua arte. Não importa o cenário que você estiver, não importa onde você estiver, você sempre vai fazer a sua arte se divertindo e as pessoas vão notar, que você está sendo verdadeiro. Faz sentido para você, cara? Eu espero que sim. Coloca aqui nos comentários aqui embaixo para mim saber a sua opinião. E vamos dar continuidade na aula. Como eu disse no começo, nós vamos falar sobre os graus mais importantes da escala diatônica. O grau mais importante, eu vou começar com o primeiro grau. O primeiro grau, diga-se de passagem que ele é o grau mais importante dos graus importantes, dos graus mais importantes. O primeiro grau, ele é o mais importante dos importantes. E o primeiro grau é o mais importante por dois motivos. O primeiro motivo é que ele dá o nome da escala. O primeiro grau é o que dá o nome da escala. Se o primeiro grau for Dó, você tem aí 99% de chances de saber que aquela escala, ela terá uma tonalidade de Dó. Se o primeiro grau for Ré, você também tem uma grande probabilidade da sua escala ser conhecida como uma escala no tom de Ré. E o segundo motivo é porque ela dá terminação. O primeiro grau é o único grau na escala que vai ser repetido. Apesar que na repetição desse primeiro grau, nós já começamos a colocar um outro número de grau, mas ele não deixa de ser apenas a repetição do primeiro grau, que é o oitavo grau, não deixa de ser a repetição do primeiro grau. Por que ele é repetido? Para terminar a ideia da escala, sem deixar nada a desejar perceptivamente. Sem contar que todos os outros graus têm uma afinidade absoluta com esse primeiro grau. Todos os outros graus corresponde de alguma forma direta ou indireta com o primeiro grau. Lá na frente, quando nós estivermos estudando harmonia, que eu vou passar esse curso de harmonia para vocês aqui também, então continue me acompanhando que nós vamos falar de muita coisa. Nós vamos falar de harmonia, nós vamos falar de contraponto, nós vamos falar de composição, nós vamos falar de muita coisa. Depois do primeiro grau, que se chama tônica, que é o grau mais importante, nós temos mais outros dois graus. E eles são o quarto e o quinto grau. Lembra como eles se chamam, o quarto e o quinto grau? Subdominante e dominante. Agora, por que esses graus são mais importantes? Para ser sincero, existem várias teorias que falam sobre esses graus, porque eles são importantes. Principalmente na questão harmônica. Como nós não estamos falando da questão harmônica e eu não vou criar esse monte de teorias para vocês agora,
porque senão vai acabar confundindo a cabeça de vocês. Nós vamos deixar para falar lá na frente quando nós estivermos falando de harmonia. Mas eu quero que você tenha uma ideia básica porque esses dois graus são importantes. O subdominante e o dominante. Pense assim, você tem duas sensações na escala diatônica. Primeiro você tem o início dela, que é a tônica, o próprio primeiro grau, você tem lá a tônica, e a partir da tônica até chegar na sua repetição, na conclusão, você tem duas sensações. A primeira impressão que você tem é que está se afastando da tônica, você tem um afastamento, e essa sensação vem dos primeiros 4 graus, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então você tem até o quarto grau um afastamento, você tem uma sensação de que está afastando. A partir do quinto grau, você tem uma sensação de que algo está se aproximando de uma conclusão. Por isso que esses 2 graus na escala diatônica, no grosso modo falando, e de uma maneira bem simples para que você entenda, você tem a tônica, até o quarto grau você tem essa sensação de afastamento da tonalidade. E a partir do quinto grau, você tem a sensação de conclusão de ideia da escala num todo. Fica aí essa dica para que você entenda, não exatamente o porquê desses graus ser os importantes, o quarto e o quinto grau, mas pelo menos para você começar a ter uma noção, uma ideia da questão harmônica que tem por trás desses 2 graus. Mas fique tranquilo que nós vamos chegar lá também. Continue me acompanhando, já comenta aqui embaixo sobre isso também, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa estudar teoria musical ou quem quer se aprofundar mais. Fechou? Então memoriza aí os graus mais importantes da escala diatônica: o primeiro, o quarto grau e o quinto grau. Primeiro grau a tônica, o quarto grau subdominante e o quinto grau dominante. Bem, galera, espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Se você gostou realmente, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com a galera que quer aprender teoria musical. Você sabe também que eu tenho um grupo fechado aqui no Facebook, não sei onde você está me assistindo, se é no Facebook, se é no YouTube. Se for pelo Facebook, eu tenho um grupo fechado aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo fechado, onde tem professores, outros alunos, alunos do modo avançado, alunos iniciantes, lá todo mundo troca ideia sobre teoria musical. Eu coloco vídeos e conteúdos exclusivos apenas para a galera desse grupo Teoria Viva. Se você ainda não faz parte deste grupo, deixe o seu e-mail aqui embaixo, vou adicionar você lá. Te vejo na próxima aula e lembre-se sempre, com muita música!